Documentação produzida pelas pessoas escravizadas, quando existia, era marginalizada ou ativamente destruída. E para ilustrar como contornar isso na prática, o texto traz um caso muito curioso da nossa própria literatura, envolvendo o escritor José de Alencar, lá no século XIX. O autor de O Guarani, Iracema... Ele mesmo. Ele escreveu uma coletânea chamada Alfarrábios. E o mais interessante é como ele descreve o próprio processo de pesquisa. Ele usa uma linguagem bem típica da época, dizendo que não foi buscar e aqui eu cito a frase dele, metempsicose de algum poente in folio da Biblioteca Nacional. O que, traduzindo para quem não é um estudioso do século XIX... Palavras difíceis, né? Basicamente, significa que ele não quis ressuscitar ou reencarnar um livro gigante e empoeirado dos arquivos oficiais do governo. Ele rejeitou a fonte oficial. Ele não quis a história com o carimbo do Império. Sabe onde ele foi arrumar material para os contos dele? Ele foi conversar com um idoso que ficava sentado no horto do Palácio Imperial. Um informante improvável. Um homem comum, que detestava a política, que não lia os jornais da elite. O Alencar construiu seu arquivo ouvindo quem estava ali à margem. Esse exemplo amarra perfeitamente a crítica que o artigo faz à arqueologia contemporânea. Quando a arqueologia tenta entender as culturas escravizadas, olhando apenas para o que sobrou nos registros da elite... Focando só em como eles consumiam produtos do capitalismo nascente, por exemplo? Exato. Quando ela faz isso, ela está cometendo uma cumplicidade racista. Ela reduz a experiência complexa de um povo à métrica econômica de quem o dominou. Certo. Faz todo sentido. Mas aí o texto dá um passo além. E é aqui que a coisa fica densa de verdade. Porque não basta apenas parar de ler o Diário do Fazendeiro e começar a cavar no quilombo. Não, o buraco é mais embaixo. Os autores dizem que o próprio software mental que o arqueólogo leva para o campo está com defeito. O artigo critica duramente uma vertente chamada de arqueologia pós-processual. Exato. E para entender o que é isso em termos bem simples, a arqueologia clássica só ligava para a função do objeto. A panela serve para cozinhar, fim de papo. Bem utilitária. A arqueologia pós-processual tentou modernizar isso. Eles disseram, não, peraí, os objetos têm significados simbólicos, as pessoas têm subjetividades. Parecia uma evolução, né? Parecia. O problema é que, segundo os autores, essa vertente ainda usa a calculadora europeia para fazer a conta. Como assim? Ela tenta aplicar conceitos como o individualismo moderno, capitalista e ocidental para analisar ontologias de matriz africana. Ontologia sendo basicamente a forma como um grupo compreende o que é a realidade, o que é o ser, o que é o mundo ao redor, certo? Isso mesmo. A essência de como eles veem a existência. E eles citam o escritor moçambicano Mia Couto para falar sobre isso, que eu achei incrível. O Mia Couto alerta que a forma africana de ver o mundo, que é fortemente baseada na oralidade, no convívio comunitário e no imaginário, está sendo silenciada. Silenciada por um sistema global que só entende o lucro e o indivíduo isolado. É um choque de mundos. Tentar entender um terreiro ou um assentamento de matriz africana, usando as categorias cartesianas da Europa, é como tentar consertar a nossa bicicleta lá do começo usando o manual de um motor de trator. Simplesmente não encaixa. Não tem como. E qual é a ferramenta que eles propõem para consertar isso? Eles apresentam um conceito que é o ponto alto do artigo, a exunética. Exunética. Só o nome já é um espetáculo. É genial. Exunética é uma fusão de hermenêutica, que é a disciplina filosófica da interpretação de textos e mundos, com Exu ou Bará, a entidade das religiões de matriz africana que rege os caminhos, a encruzilhada, a comunicação, o movimento. A exunética é a proposta de uma lente decolonial. É uma forma filosófica africana de interpretação que exige localização. Ela diz o seguinte: para entender a materialidade negra nas Américas, o pesquisador precisa usar as formas de questionamento criadas por essas próprias populações. Através do panafricanismo e da afrocentricidade. Exato. Em vez de importar teorias engessadas da França ou dos Estados Unidos. Então, o que isso tudo significa? Me explica uma coisa, pensando na prática da ciência mesmo. Se eu sou um arqueólogo, tô lá num sítio de escavação e encontro um recipiente de barro. A minha formação científica ocidental grita que aquilo é um artefato, um objeto inanimado. Uma peça de museu? Isso.
Como a estu-neurética obriga esse cientista a mudar o método dele? A mudança ocorre na distinção entre representar e ser. A ciência ocidental dividiu o mundo de forma drástica, sabe? De um lado está a matéria morta, do outro está a mente humana e o espírito. Sim, bem separados. Se o pesquisador ocidental acha o recipiente, ele diz: esse objeto de barro representa um aspecto da mitologia desse povo. O objeto é passivo. Ele está ali só para ilustrar uma crença. Mas, na ontologia africana, os elementos não humanos não são passivos. Eles têm agência, eles agem sobre o mundo, eles são atores sociais. O clímax dessa explicação no material está numa citação que, olha, muda tudo. Preste atenção no peso dessa frase. Damos de comer as pedras, porque nossos orixás são essas pedras. Arrepia, né? Muito. Aquele recipiente de barro, que chamamos de quartinha, não é uma metáfora. Ela não representa o ato de servir o orixá. Ela serve de fato. O orixá bebe da quartinha e atua na comunidade. Se conectarmos isso com a visão geral, entender isso quebra o dualismo moderno entre ciência e mito. Se a gente não entender essa diferença, cometemos o que o texto chama de violência epistemológica. Violência epistemológica, termo forte. É um termo acadêmico para algo muito cruel. Pegar o sistema de crenças e a realidade de um povo e esmagá-los até caberem nas caixinhas do seu próprio sistema. Para o pensamento ocidental moderno, se uma comunidade acredita que a pedra tem agência, a ciência bota um rótulo de fetiche. Ou de folclore, ou mito primitivo. Diminuindo a crença do outro. Os autores denunciam que tratar essas visões de mundo apenas como peças de um museu a céu aberto, coisas cristalizadas no tempo que a gente acha bonitinho, mas que não tem valor prático, é perpetuar o colonialismo. A estu-neurética exige que o pesquisador lide com esses artefatos não como coisas mortas, mas como entidades ativas que moldam o espaço e a resistência daquela comunidade até hoje. É uma virada de paradigma impressionante. Uma jornada e tanto que a gente fez aqui hoje. Saímos lá da constatação do Pierre Clastres, apontando que as sociedades não ocidentais não são estados com defeitos sentados na sala de espera da civilização. Longe disso. Atravessamos o chão de terra da arqueologia clássica, que decidiu preservar castelos e esquecer quilombos. E chegamos a essa demanda urgente, a de que a ciência precisa abraçar a estu-neurética para conseguir, de fato, ouvir as pedras. Para entender que aqueles cacos de barro carregam a resistência viva, a agência real de quem veio antes. Exato. E é crucial trazer tudo isso para o nosso dia a dia. Talvez a esmagadora maioria de quem nos ouve agora nunca vá colocar uma bota de lona para escavar um sítio arqueológico. Com certeza não, mas todos nós somos consumidores compulsivos de história. Nós consumimos os livros didáticos, consumimos os guias de viagem, as exposições de museus e o noticiário. E grande parte dessas estruturas ainda opera com aquele software do século XIX. Com a razão eurocêntrica ditando sutilmente quem recebe o selo de civilizado e quem é empurrado para o folclore. Exatamente. Entender a origem desse filtro nos torna consumidores muito mais críticos e imunes à manipulação histórica. Isso nos deixa com um pensamento final. Algo para o pessoal de casa levar para a semana. E que me ocorreu enquanto mergulhávamos nessas fontes. A gente viu como as lentes acadêmicas mais rigorosas, aquelas que deveriam representar o ápice da razão e da verdade, conseguiram reduzir entidades espirituais ativas a meros artefatos e classificaram sociedades altamente complexas como simples projetos inacabados. E a pergunta inevitável que fica é: o que mais está sendo reduzido nesse exato momento? Exatamente. Se pararmos para pensar no mundo de hoje, com as nossas novas ferramentas de verdade, a tecnologia, os algoritmos supercomplexos, os relatórios corporativos, quais realidades vibrantes, pulsantes e vitais das nossas comunidades a gente está apagando ou invisibilizando, simplesmente porque elas não cabem numa planilha de Excel, numa métrica de rede social ou num formulário oficial do governo. É uma reflexão e tanto. Se a gente não questionar a pessoa que segura o pincel, ou, hoje em dia, a pessoa que programa o algoritmo, vamos continuar acreditando que existe apenas um tipo de verdade no mundo. E com essa provocação, a gente encerra por hoje. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima imersão profunda. Até a próxima, pessoal. Um abraço.